Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas, né? Acho que já podemos começar, já estamos no horário, né? É um prazer, é uma alegria poder dialogar com vocês, conversar com vocês, né? No último ATPC da diretoria, a PCNP Chile ficou coordenando e eu fiquei no YouTube. E hoje a gente inverteu, né? Eu vou estar aqui coordenando, ela vai estar lá no YouTube, né? A gente fez esse mecanismo de revezamento, tá? Umas coisas que eu tenho pensado em relação aos nossos ATPCs, né? Que assim, eu acho muito importante a participação dos professores e das professoras, né? Eu sempre brinco que aula boa é a aula que tem interação, né? O professor pode ser o melhor do mundo, falar super bem, super articulado, mas se os professores, se os alunos, né, não perguntarem, não participarem, não tiver interação, essa aula não está com nada, vamos dizer assim, né? Então eu penso que é muito importante a participação, a interação, né? Hoje nós vamos ter duas professoras que vão fazer apresentações aqui para nós, né? Daqui a pouco eu já vou anunciar elas, né? E eu já conversei com elas, né? E ambas falaram que durante a exposição delas, né? Se vocês estiverem com vontade de perguntar, trocar ideia, bater papo, tal, vocês podem interromper a fala delas, né? E colocar a questão que vocês querem, né? Também podem fazer isso pelo chat, né? Então reforço aí a importância da participação de vocês, tá joia? Então é isso. Aí eu vou apresentar, então, as duas professoras, né? A primeira professora que vai falar é a Raíssa, que é uma professora de História da Escola Pedro Torres, tá? Contando um pouco dos bastidores, né? Falei, Raíssa, manda o seu mini currículo, né? Assim como eu faço com todos os professores, né? E ela brincou, meu mini currículo é bem mínimo por enquanto, kkkkkkkk. Eu sou graduado em História, licenciatura plena pela Unesp de Assis, né? Aí eu falei, Raíssa, mas complementa, né? Daí ela complementou, né? E aí vai o complemento, né? Então, ela é graduada em História pela Unesp de Assis e começou a lecionar em 2010 na DE de Assis. Se formou em 2011. Veio para a DE de Botucatu em 2012. Passei pelo mundo de escolas de Botucatu e região, São Manuel e Vitoriana. A fala dela, né? Na cidade de Botucatu só não dei aula na Sofia Gabriel e na Dom Lúcio. O resto passei por todas. E deu uma risada. Sou efetiva desde 2014. Atualmente leciono na escola Pedro Torres. Tá? A Raíssa vai falar sobre o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, né? E a partir desse acontecimento do presente, vamos dizer assim, ela vai fazer uma articulação com o nazismo e com o racismo no Brasil, tá? E aí eu gostaria de acrescentar uma coisa no currículo da Raíssa, né? Que ela é professora que participa da mostra de curta-metragem, né? Já faz muitos anos que ela participa, tal. Então, assim como alguns outros professores que se apresentaram aqui, como o professor Elísio, o professor Renan, também participam da mostra de curta-metragem, né? Então, eu aproveito para divulgar que a diretoria de ensino tem uma mostra de curta-metragem, tá? E que nesta sexta-feira agora será a mostra às 9 horas, tá? Eu vou divulgar o link, né? Tanto do Teams quanto pelo YouTube. Convido a todos e a todas a estar prestigiando a mostra de curta-metragem na sexta-feira agora às 9 horas, tá? Agora eu vou falar da Rayana, né? Ela colocou, né? Estou me formando, Rayana Oliveira é o nome dela, né? Estou me formando esse ano em História na Unip, estou cursando Filosofia e Física, também leciono Filosofia e Sociologia. Tá? Ela também brincou, currículo bem curtinho, por enquanto um dia eu chego lá. Né? Então temos duas humildes aqui entre nós. E a Rayana é professora da Escola Aldo Angelini de Porangaba. Tá? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora Raíssa. Raíssa, a palavra é sua. Oi, Marco. Oi, gente. Bom dia.
Eu tô com problemas técnicos aqui. Eu tentei ligar a câmera, mas eu acho que eu não tô aparecendo, né? Não, não tá aparecendo. Mas, então, gente, ó, sinto muito, né? O meu aparelho aqui tá limitado. Ele já foi melhor, mas a gente tá usando ele de um jeito, né, que eu acho que tá acontecendo com todo mundo, essa questão dos aparelhos eletrônicos aí, os computadores, os notebooks, os celulares, eles estão perdendo um certo funcionamento, né? Mas pelo menos vocês estão me ouvindo. Isso, bom dia. Lá no campo superior, do lado direito, não aparece se está usando o Teams Online ou aquele que é o aplicativo baixado? Olha, eu não sei. Se for online, lá em cima no canto superior, às vezes ele está bloqueando o acesso à câmera. Vê se não aparece um símbolo lá que se permite ou não. Às vezes, não. Sabe igual quando a gente entra assim, Meet, e daí aparece lá em cima. Mas então. Mas o importante é que dá para ouvir, né? Enfim. Daí eu tenho que apresentar a tela aqui, né, Marco? Se você não conseguir, eu apresento para você. Se você conseguir, tudo bem, senão eu apresento para você. Você que sabe. Você que decide. Vou tentar, mas não prometo, gente. Eu sinto muito, mas eu ainda tô me adaptando. O ano tá acabando e eu tô me adaptando ainda. Olha só que absurdo. É aqui em abrir bandeja de compartilhamento? Compartilhar conteúdo, né? Aqui para mim tá compartilhar conteúdo. É na parte de compartilhamento, né? Mas é aí mesmo, Raíssa. Para mim também tá abrir bandeja de compartilhamento. Uhum. Foi, gente, ou não? Para mim, compartilhou. Compartilhou agora. Compartilhou, Raíssa. Tá belezinha, tá tudo jóia. Beleza. Eu vou tentar colocar aqui em apresentação de slides. Sim. O PowerPoint detectou a placa pode estar devidamente configurada. Ixi. Foi? Foi, né? Foi sim. Então, gente, bom dia. Desculpa aí os problemas técnicos. Estou um pouco nervosa em falar com vocês. Eu sei que a gente está entre colegas, não é nenhuma banca, mas quem sou eu na fila do pão, né? Mas, enfim. Então, eu preparei, o Marco me convidou, né? Eu fiquei muito lisonjeada, agradeço muito. E daí eu pensei assim que a gente está no mês da consciência negra, né? Dia 20 agora foi o Dia da Consciência Negra e eu achei que é um assunto que a gente sempre tem que estar falando, né? Então eu coloquei o fato da gente relacionar os acontecimentos recentes, né, que estão em alta aí nas mídias, que estão sendo discutidos pelas redes sociais, que os nossos alunos sempre usam, né, com o currículo paulista, né? Daí eu usei como exemplo uma atividade que eu fiz. Eu fiz essa atividade no começo de junho. Se eu não me engano, eu enviei essa atividade para os alunos dia 8 de junho. Né? Então, é quando, né, o George Floyd foi assassinado no dia 25 de maio deste ano. Então, quando eu preparei essa atividade, foi bem no momento em que as ondas de protesto antirracista estavam acontecendo não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Inclusive, nós tivemos várias manifestações aqui no Brasil. Então, eu escolhi esse tema porque é o que estava em alta aí nas mídias no geral e nas redes sociais.
Eu acredito que nesse momento difícil que a gente está, de pandemia, que é muito difícil a gente... Ai, gente, desculpa, minha filha está falando. Então, eu acredito, filha, deixa a mamãe trabalhar. Que nesse momento de pandemia, como é difícil fazer os alunos participarem, né? Eu achei que se os temas fossem coisas que estão sendo faladas nas mídias, nas redes sociais, talvez despertasse mais o interesse dos alunos em realizar, né? Porque a gente não está falando de um assunto que é difícil ele ver como isso faz parte do cotidiano dele. Eu entendo que todos os assuntos fazem parte do cotidiano dele, mas eles têm dificuldade de entender isso às vezes. E nesse período de ensino remoto, fica mais difícil explicar para eles, né, que, sei lá, a formação das monarquias nacionais europeias é importante para a vida dele. Então, eu parti desse pressuposto, né? Então, gente, eu fui, então, enumerando, né, como que a gente podia relacionar o assunto que estava em alta com o currículo. Outra coisa que eu queria falar antes de falar do currículo é que na época eu fiz a respeito do George Floyd, porque era o assunto que estava bombando, digamos assim, né, no momento. Mas, se alguém se interessar, por acaso, né, em fazer uma atividade parecida para agora, não sei como está aí a agenda de cada um, ou também para o ano que vem, a gente pode ir adaptando, né, o que está acontecendo com o currículo, independentemente, né, dos fatos. Por exemplo, agora eu pensei que a gente, de vez de falar sobre o assassinato do George Floyd, que aconteceu em maio, a gente poderia falar do assassinato do Alberto Silveira Freitas, né, o Beto Freitas, que foi assassinado agora no último dia 19, né, super recente, no Carrefour, né? Então, eu pensei que quando eu fiz, o interessante era falar do Floyd, porque era o que estava acontecendo. Mas que hoje, o interessante é falar, né, do assassinato do Beto Freitas, que na verdade são episódios muito parecidos, né? Enfim, daí eu sou professora de história, né? Eu dou aula de história. Então, na minha aula, eu relacionei o assassinato do George Floyd com o nazismo e o racismo, que é o tema da aula, né? Então, você pegar lá o caderno do aluno, o caderno do professor... Gente, ó, eu sinto muito, vou ter que levar minha filha fazer xixi, eu já volto. Bom, enquanto a Raíssa, daqui a pouco ela volta, né? Eu fiquei pensando de quão triste que é a realidade, né? De quantos exemplos que a gente tem de assassinatos de negros, né? Seja no mundo, seja no Brasil, né? E que a todo momento esse tipo de coisa está ocorrendo, né? Do chamado racismo estruturante, né? Também tem um caso do menino, né? Há uns 3 meses atrás, lá no Nordeste também, né? Que a empregada deixou o menino, né? Com a patroa, né? Enquanto a empregada estava dando uma volta com o cachorrinho dela, né? E quando voltou, o menino estava morto também, né? Também um outro exemplo bem gritante, né? Temos o Amarildo e assim por diante. Raíssa? Oi, Marco. Gente, ó, desculpa, viu? Tá, eu sinto muito, mas
é até bom que essas coisas aconteçam para a gente ver a realidade, né? A realidade da professora que é mãe de uma criança pequena e que tem que trabalhar em casa. Eu acredito que essa realidade é de muitos colegas aqui também, né? Não só mães como pais também, né? Que tem que trabalhar com os filhos pequenos em casa. Enfim, então eu relacionei, né, com esse tema nazismo e racismo, que é um tema do currículo, né? Se você pega lá o caderno do aluno ou o caderno do professor, que agora eles estão chamando de São Paulo Faz Escola, né? Logo o volume 1, a primeira situação de aprendizagem, né? Que se chama Imperialismo e as questões do racismo. Mas, quando você vai lá na sede, que eu estou fazendo diário digital, quem faz o diário digital sabe disso. Quando você vai lá na sede para elencar, né, o que você está trabalhando, lá na sede o tema é nazismo e racismo, certo? Então, já é um conteúdo previsto, né? Então, eu não estou falando sobre uma coisa só porque eu quero falar. Eu estou falando sobre uma coisa que todos entendem que é necessário se falar quando se diz em educação e em escola, né? Inclusive em toda e qualquer disciplina, né? E daí a habilidade lá que está sendo trabalhada nessa atividade que eu fiz, em história, é discutir situações da vida cotidiana relacionadas a preconceitos éticos, culturais, religiosos e de qualquer outra natureza. E também, né, reconhecer a importância de aplicar os conteúdos aprendidos na escola, a intervenções solidárias da realidade, com o objetivo de garantir o respeito aos valores humanos, certo? Então, Raíssa, tem uma professora que pediu a palavra, acho que é a Daniela. Pode falar, é que eu estou sem a visão do chat. Tranquilo. Daniela, você quer falar? Uma professora Daniela levantou a mão. Não sei se ela... Você quer falar, Daniela? Alô, tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Eu sei, assim, que existe esse racismo, né? Bom dia para todos. Deixa eu falar só uma partinha só que aconteceu comigo. Pode ser, Marcos? Pode. Eu não tive berço, né? Eu nasci numa casa assim, meu pai ficou 7 anos na primeira série porque era gago, minha mãe não teve estudo. Então, assim, eu nasci num lar muito difícil, né? Então, eu aprendi o quê? Com a vida, né? Eu tive problemas, assim, de divórcio, tudo. Então, eu comecei a estudar e eu fui fazer a faculdade online. Porque eu tenho 5 filhos e fiquei com essas 5 crianças, né? E era tudo pequeno. E quando eu fui fazer essa faculdade online, era logo no começo, que não tinha. Então, a maioria dos professores, eles só faziam lá presenciais, né? E quando eu entrei para dar aula, eu era criticada em quase todos os ATPCs, né? Só que eu ficava quieta, não falava nada, porque como eu não sabia, assim, se explicar ou brigar sobre isso. Aí eu aguentava, né? Aí o que aconteceu? Muitos professores, muitas pessoas criticavam. E uma vez eu entrei na sala e começou aquela guerra. Por quê? Quando você dá online, você não tem experiências de vocês, que foi presencial. Ela é diferente, é igual agora que nós estamos sofrendo para poder dar aula, é igual a professora falou, se adaptando, colocando os filhos, a gente com os filhos dentro de casa. Então, é mais difícil, né? E muitas vezes as pessoas não acreditam. Tanto tem essa crítica por você ser negra, por você ser gorda, por você ser magra demais. Então, essa crítica não é só, às vezes, no meio assim, de pessoas sem estudo, igual acontece. Às vezes, até no nosso meio, pessoas bem
estruturadas, acontece isso, que eu sei que a pessoa que fez isso, né, tá ouvindo, e acabou o que acontecendo. A gente começamos assim, com um trabalho com os alunos, então a gente começa a se identificar, porque você começa a ouvir os alunos, você estava naquele meio dele, você viveu aquela pobreza que ele viveu, né? Então, aí começou, eu gosto muito, assim, às vezes está numa mesa, às vezes vem 5 alunos, 6 alunos fazendo tudo, trabalho ali junto. E começou assim, peguei amizade muito com os alunos. E acabou o que acontecendo? Uma aluna trouxe um presente para mim, trouxe uma jaca, e eu peguei e falei, meu Deus, onde que eu vou? Estourou toda a bolsinha dela, que a gente coloquei em cima da mesa dos professores, tá aí. Quando eu voltei, peguei uma professora falando, né, que eu era Free Willy, que eu era gorda, e eu entrei sem querer porque eu tinha esquecido um livro na sala dos professores. E eu achava que isso nunca ia acontecer dentro dos professores. Eu fiquei muito mal, tudo. Mas hoje eu vejo que isso o quê? Estrutura, né? Criou uma estrutura assim comigo para mim sempre estar lutando para melhorar, porque eu falo errado, estou me corrigindo, a gente vai aprendendo, né? Então a gente vê isso, né? Os negros, o quanto que sofre, mesmo nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje tem pessoas que fazem isso de berço, né? A minha Legal. avó, ela foi africana, o meu avô era reprodutor da senzala, né? Então, você vê assim, que vem, ou até o dia de hoje, as pessoas sofrem, te olham diferente, né? Legal. Professora, Fernanda o seu nome? Tá bom? Fernanda, você chama? Daniela. Daniela, é por isso que eu quis trazer esse assunto, justamente por causa disso. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente preconceituosa, né? Racista, homofóbica. Estou falando da sociedade de uma forma genérica. Geral. Né? Homofóbica, racista, gordofóbica, machista. E eu acho que o único caminho que a gente tem para mudar essa cultura é através da educação. Na minha visão pessoal, é o nosso único caminho. E o seu relato é isso aí, né? É um assunto, quando a gente vai falar de preconceito, quando a gente vai falar de racismo, é um assunto que a maioria dos nossos alunos e até de nós mesmas, né, já sofremos. Todo mundo, infelizmente, a maioria das pessoas já sofreu algum tipo de discriminação nesse país. E essa discriminação, ela vem de todas as classes, né? Ela não tem essa diferença de classe social. O racismo e todos os outros preconceitos, eles não fazem parte de uma classe social e nem de um grupo específico. Eu acho muito triste, mas é verdade. A gente tem muitos colegas preconceituosos, né? E eu acho que todo mundo, por estar inserido, né? Uma opinião particular, todo mundo por estar inserido nessa cultura preconceituosa que já se arrasta de muito tempo, e fomos todos criados dentro dessa cultura, estamos todos em desconstrução, né? Então, por mais que você lute contra todo tipo de preconceito, às vezes você mesmo comete algum tipo de preconceito, fala uma frase infeliz, né? Então, estamos todos em desconstrução. E a gente tem que desconstruir isso junto com os alunos, né? Que são o futuro, né? Enfim. Obrigada, verdade. Daniela. Eu fiz um trabalho essa semana com o Novembro Azul, com os alunos. Eles pedi para mandar vídeo, cartaz, mas foi 2 vídeos assim que me marcou muito. Um aluno deficiente auditivo e um aluno que ele também sofreu bastante com bullying, porque ele pela sua opinião sexual, mas ficou lindo os vídeos deles, acho que vai mandar para a diretora, coisa mais linda. Então, você vê que cada um trabalhando no tema que está surgindo é ótimo.
Enfim, daí, desculpa te cortar, mas é porque eu tenho pouco tempo e eu não estou nem na metade da minha apresentação. Mas, enfim, daí eu trouxe também, como a TPC de Ciências Humanas, né, sugestões, é óbvio que você não tem que seguir o que eu estou falando, né, mas sugestões para esse mesmo tema, né, do racismo, ser trabalhado em outras disciplinas, né, daí quem quiser, né, pode optar aí por usar o caso do Beto Freitas, que é o caso mais recente de grande repercussão, ou qualquer outro caso aí que desejar, porque infelizmente exemplos é o que não falta, né? É uma imensa tristeza, mas é a realidade. Daí, em geografia, eu achei para o 9º ano do ensino fundamental, o tema da aula, segundo o currículo, é o sujeito e seu lugar no mundo, os objetos de conhecimento e as manifestações culturais na formação populacional. Está no caderno do aluno, né? São Paulo Faz Escola, caderno do aluno, caderno do professor. No volume 1 também, tá? Daí tem aí a descrição da habilidade, identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural. Daí aqui o quadrinho não está deixando eu ler meu próprio slide. Vocês acreditam num negócio desse? Na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças. Tá? Então, é só para falar que em qualquer disciplina você pode trabalhar essa temática. Eu coloquei como exemplo aí essa aula específica do 9º ano, mas você pode usar qualquer outra série, porque se você for analisando os conteúdos e as habilidades, elas se encaixam em vários lugares, né? Eu citei um exemplo, mas não tem só essa opção. Tem outras habilidades em outros anos, em outras séries, que você também pode tratar do assunto. Em sociologia, eu selecionei 2 séries e 2 aulas diferentes, porque a sociologia trata bastante do assunto, né? Ainda bem. Eu pensei no ensino médio, né, na primeira série do ensino médio, tema da aula, o que nos desiguala como humanos, objeto do conhecimento, conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais, etnias, classes sociais, gêneros e gerações. Essa está no volume 4, né, é o conteúdo agora do nosso 4º bimestre, e a habilidade é aprender o significado do fenômeno social do racismo e o modelo de racismo brasileiro, né, que o racismo no Brasil é um racismo velado, né, porém não menos presente. E eu pensei também na terceira série do ensino médio, que o tema da aula é o que é não cidadania, o objeto do conhecimento, o que é não cidadania, a reprodução da violência e da desigualdade social, também no volume 4, habilidade relacionar processo de reprodução da violência e da desigualdade social, a não garantia dos direitos de cidadania. Em filosofia, na segunda série do ensino médio, filosofia, política e ética, humilhação, velhice e racismo. Está no volume 3, do São Paulo Faz Escola, e as habilidades são identificar e criticar práticas de humilhação social, né, que foi o que aconteceu com o George Floyd, uma humilhação social, e foi o que aconteceu também com o Beto Freitas, né, e construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de discriminação e preconceitos. Então, eu trouxe aí só para demonstrar que você pode trabalhar independente de você ser professor de qual disciplina você for. Se você for procurar saber, você consegue trabalhar em matemática, química, física, em qualquer disciplina você consegue achar um espaço, né, dentro do currículo para trabalhar essas questões, né? Tanto porque agora a gente tem aquelas habilidades socioemocionais, né? Então aí, esse slide aí eu pus mais para mim não esquecer do que eu tinha que falar, né? Que eu fiz essa atividade agora no tempo da pandemia, né?
que a gente tem que partir, né? Isso já é um pressuposto básico da educação, todo mundo sabe disso, que a gente tem que sempre partir da realidade do aluno, né? E, infelizmente, a realidade do nosso aluno é uma realidade em que os nossos alunos sofrem preconceitos e sofrem racismo e sofrem com esse tipo de situação, né? E eles ficam, a gente sabe, adolescente, ainda mais agora na pandemia, que eles ficam o dia inteiro nas redes sociais, né? Então eu quis trazer alguma coisa da vida deles, do cotidiano deles, mesmo durante a pandemia, que eles pudessem falar sobre. Daí, gente, eu fiz... Vocês estão me ouvindo bem aí, Marco? Sim, belezinha, tá tranquilo. Eu tô muito atrasada ou tenho um tempinho ainda? Tem um tempinho, mas não se preocupe muito com essa questão de estar atrasado ou não. Apresenta o que der, né? E tá beleza. Mas você tem mais aí uns... Deixa eu ver aqui. Mais uns 7 minutos. Beleza. É difícil, né, falar pouco. Eu, pessoalmente, tenho muitos problemas com falar pouco. Exercite então, a sua capacidade de síntese. Vou exercitar. Inclusive, vou dar umas comidas nos slides aqui, que se eu ficar lendo tudo, não vai dar tempo. Beleza. Então, gente, eu fiz uma sequência didática que eu dividi ela em 3 etapas, né? Então, na primeira etapa, eu resolvi fazer leitura e interpretação de textos de naturezas diversas. Então, eu apresentei para eles 3 textos de naturezas diversas para eles lerem, certo? Esse momento é um momento de leitura e interpretação. Eu acho isso importante porque a competência leitora, né, é uma competência que é de todas as disciplinas, né? Todas as disciplinas são responsáveis por ela, e é uma competência que sem ela você não faz mais nada. Se o seu aluno não sabe ler e interpretar, ainda mais agora na pandemia, que a gente tem mais contato por arquivo escrito do que por oral, né? Se ele não sabe ler e interpretar, ele vai fazer o que da vida dele? Como que ele vai compreender, como que ele vai desenvolver as habilidades, como que ele vai desenvolver as competências que ele tem, se ele não souber ler e interpretar, certo? Então, e é bom, porque também a gente trabalha com interdisciplinaridade, né? Vamos falar um pouco aí da língua portuguesa também. Inclusive, na minha escola, lá na Pedro Torres, a gente está fazendo uma atividade que é multidisciplinar. Sou eu de História, o professor Márcio de Sociologia, a professora Glenda de Inglês e a professora Juliana de Tecnologia. Então, nós 4 fazemos a mesma atividade para aquela série, né, para aquela sala. E cada um usando as habilidades da sua disciplina. Então, também é uma coisa que eu acho interessante a gente trabalhar aí com interdisciplinaridade, com multidisciplinaridade. Está um momento tão difícil. De repente, não sei se outras escolas estão fazendo isso, mas é uma ideia legal, né? Eu sei que estamos no final do ano, mas você pode usar isso para o ano que vem, pode usar isso para a vida. De vez de ficar sofrendo sozinho, vamos sofrer junto, né? Vamos chamar os coleguinhas aí para fazer uma atividade conjunta, né? Eu acho bacana porque daí o aluno percebe a importância daquele tema nas diferentes disciplinas. Talvez ele consiga ver como as coisas estão conectadas, né? Então, o primeiro texto, eu peguei do dicionário mesmo a definição formal, teórica, tá? De racismo. Depois, eu peguei um artigo de opinião, certo? Da Natália Costa e da Michelle Oliveira, que se chama Por que você deve parar de afirmar que o racismo reverso existe, certo? Então, é um artigo de opinião, de um jornal, certo? Um jornal eletrônico chamado Alma Preta, certo? Então, esse artigo de opinião, na opinião dessas 2 jornalistas, elas
mostram, né, elas dissertam a respeito de que racismo reverso não existe. E isso é um fato, né? Isso, na minha opinião, não é questão de opinião. Ó, que louco isso. É fato, racismo reverso não existe, pronto. Certo? Branco não sofre racismo, nem nunca sofreu, nem nunca sofrerá. Não existe isso. Beleza? E depois, um texto narrativo, né? Uma crônica do Carlo Cauty, o que aconteceu com os negros alemães durante o nazismo. Porque, bem ou mal, eu estou relacionando, né, o assassinato do George Floyd com o nazismo, certo? É óbvio que antes dessa aula a gente estudou o nazismo, características do nazismo e tudo mais. Isso daqui eu já disse. Daí, gente, depois que eles leram, né, os textos que eu já citei para vocês, eles vão, então, fazer uma pesquisa, né? Então, porque quando você está lendo, você é receptor, você está recebendo informação daquilo que você está lendo. Então, agora, para eles terem uma parte de ativa, né, deles fazerem aquilo acontecer, construírem conhecimento, propriamente dito, eles vão pesquisar, né? E a pesquisa é o espírito do historiador, né? Os historiadores, colegas meus aqui sabem, né, que a gente adora uma pesquisa, né? Que sem a pesquisa a gente não seria nada, né? A história é basicamente feita de pesquisas, de buscas de fontes para tentar chegar numa resposta, certo? Então, nessa etapa foi solicitado aos alunos que realizassem uma pesquisa sobre notícias sobre o assassinato de George Floyd, porque eu não sabia se todos eles estavam envolvidos com o assunto, se todos eles estavam cientes do que aconteceu, né? E eu acho que pesquisar é muito importante, porque eles usam as redes sociais, eles não saem do celular, mas às vezes eles não sabem usar a ferramenta, celular, computador, para fins educacionais, né? Então, aprender a pesquisar é importante. Gente, acreditem ou não, tem aluno do ensino médio que não sabe fazer uma pesquisa simples no Google, tá? Então, é uma forma aí do aluno ir criando uma autonomia, né? Então, ele tem que ser autônomo, então ele tem que aprender a pesquisar, certo? Ele tem que aprender a usar essas tecnologias a seu favor, certo? E também a questão de, quando você vai pesquisar sozinho, você tem que prestar atenção nas fontes, ver qual fonte é confiável, qual fonte não é confiável. Ai, será que isso daqui é verdade? Será que é fake news? Então, todo esse trabalho, né, dessas habilidades aí. É que nem eu falei, no começo eu cito habilidade, mas eu cito só para exemplificar que é possível relacionar com o currículo. Mas, na verdade, quando você faz um trabalho bem elaborado, o aluno está desenvolvendo N habilidades. Que você não consegue nem ficar elencando quantas habilidades de tanta coisa ali que ele acaba trabalhando, né? E por último, né? Então, ele já leu a respeito, ele já pesquisou a respeito, e daí, aí ele vai, né, ser o protagonista da história, né? Ele vai exercitar as habilidades e as competências que ele está desenvolvendo aí ao longo de sua vida, certo? Então, ele vai responder questões de opinião, né? Como, por exemplo, eu coloquei aí, né? Vou perguntar para o aluno, qual a sua opinião sobre o assassinato de George Floyd? Você acredita que ele foi vítima de racismo? Na sua opinião, porque o assassinato de George Floyd gerou uma onda mundial de protestos? Daí eu aproveitei o momento da pandemia, falei assim, e aí? Você acha, né, que o momento de pandemia teria alguma relação com isso? E o momento político? Você acha que o fato, né, do momento político ser do jeito que ele tem alguma algum momento, né, tem alguma coisa a ver com o assassinato de George Floyd? Será que o fato do presidente que estava no poder até o momento que aconteceu o assassinato, foi em maio o assassinato, né, ser o Trump? Eu não perguntei isso, obviamente, mas assim, falando mais, né, tem alguma coisa a ver com isso? Pelas ideias que ele defende, pelas coisas que ele representa? Será que se fosse o Obama teria acontecido?
né, que era o presidente negro, o único presidente negro da história dos Estados Unidos até o momento, né? Então, esse tipo de coisa aí, para o aluno realmente poder, depois de ter estudado, né, depois de ter lido, pesquisado, ele poder formular a sua opinião e se expressar, né? Porque também é muito importante que o aluno aprenda a se expressar, aprenda a se colocar, aprenda a argumentar. Gente, ó, desculpa qualquer coisa aí. Meu vizinho tá cortando a grama, minha filha tem 4 anos e tô um pouco nervosa, na verdade tô bastante nervosa, mas obrigada, espero que tenha sido útil. Valeu, Raíssa. Valeu, Raíssa, com seu estilo peculiar. Fica aí que depois, no final, ainda sobra um tempo para perguntas, questões, né? Eu lembrei acho que das primeiras ATPCs que o professor Carlos também estava com a filha dele por perto também, né? Lembrei disso. Achei legal o depoimento da professora Daniela, muito legal. Vamos participar, vamos debater, vamos trocar ideia. Não vamos se preocupar tanto com o tempo, né? Que a gente fica nessa paranoia com o tempo, eu também me preocupo, tá? Eu lembrei de um curta da primeira mostra que falou sobre as Olimpíadas de Berlim, né, na qual o Hitler se negou a cumprimentar um atleta negro norte-americano. Esse curta da escola Anselmo Bertoncini está lá no site. Se algum professor ou professora quiser utilizar em suas aulas, está lá, e os outros curtas também, tá? Então, eu vou passar então agora a palavra para a professora Rayana. Rayana, seja bem-vinda, boa apresentação, a palavra é sua, Rayana. Oi, gente, bom dia. Tá abrindo a minha câmera aqui, meu computador também tá meio a lenha, né? Porque justamente assim como a professora, eu também compartilho desse problema que a gente está vivendo de ter que colocar os nossos recursos, né, no limite. Então, bom dia para todo mundo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Marco, fiquei também muito lisonjeada. E aí, né, justamente, também pensei a mesma coisa, quando até o Marco me disse, né, quando eles fizerem perguntas, gente, eu não sei se eu estou à altura de responder perguntas. E aí, justamente, aí a professora Raíssa é formada na Unesp, eu falei, meu Deus, mas tudo bem. Espero poder contribuir um pouquinho aqui com vocês. E, primeiramente, eu quero falar a respeito, enquanto eu vou colocando aqui o meu PPT, eu vou falando para vocês a respeito do meu trabalho. O meu trabalho, ele é baseado em fotografia, porque eu estou terminando história agora, eu ainda não sou formada, estou terminando este ano, deixa eu ver se é esse aqui. Eu estou terminando este ano, e eu fiz meu TCC agora, e justamente eu utilizei a fotografia como recurso de preservação da memória para a construção da história. Eu achei muito interessante, eu utilizei deste tema, porque aqui na minha cidade, em Porangaba, entrou, Marco? Acho que não, né? Entrou sim, Rayana, já tá. Entrou? Só? Tá, então. Deixa eu ver se é esse, porque eu fiquei com medo de ser o outro que eu tinha colocado ontem, né? Deixa eu voltar aqui para a reunião, meu computador tá bem lerdinho. É esse mesmo, tá certinho. Então tá, vocês estão visualizando aí o primeiro slide, né? Só tá faltando colocar a tela cheia, eu acho, Raíssa, mas a gente já tá vendo. Deixa eu ver aqui como é que faz. Não, mas pra mim tá cheio. Então beleza. Então tá jóia. Pode continuar? Tá dando pra ver direitinho? Não, tá dando sim. Tá dando pra ver sim. Então, assim, gente, eu utilizei a fotografia como recurso, porque aqui na nossa cidade, aqui em Porangaba, não existe muito, na verdade, no Brasil, né, no âmbito geral, não existe muito essa preocupação de preservar a memória, patrimônio histórico. Infelizmente, assim como o racismo, né, que a professora estava falando, essa questão também está estruturada na nossa sociedade. A falta de preocupação, de consciência, de responsabilidade com o nosso, né, com a memória e com a história.
porque as pessoas elas não têm noção de que a gente é construtor, né, da cultura e tudo mais, que a gente tem o que a gente tem hoje por conta de todo o processo histórico que a gente chegou até aqui, de construção e tudo mais, e preservação, né? Se não tivesse preservado, a gente não teria, absolutamente. Então, falta essa conscientização. E aqui em Porangaba não é diferente. Então, uma coisa que eu percebi, achei bastante interessante, é que tem no Facebook algumas pessoas que fazem comunidades, né? Onde elas postam fotos, chama Conheça Porangaba. Elas postam fotos antigas, assim, muito antigas, e eu acho muito interessante porque as pessoas começam a comentar e a falar a respeito da foto, e lembra que era parente, porque a cidade pequena, né, tem 2 ruas, e aí todo mundo é parente de todo mundo. Então, assim, eu acho muito legal isso, e eu particularmente gosto muito de fotografia, né, na minha família todo mundo gosta de fotografia, então eu acho bem legal. Porque justamente a fotografia, ela traz pra gente essa coisa do vivo, né, do real ali daquele momento, e aí isso serve também, abre uma outra discussão que a gente vai conversar mais pra frente, mas o meu tema é esse, não sendo a foto como recurso de memória nesta apresentação, esse é o meu tema do meu TCC, eu utilizei do mesmo, porque eu já havia estudado muito acerca deste assunto, então, para que fosse assim mais fácil, né, semana de AAP, falei, não, vamos falar disso aí que vai ficar bom. Então, aqui a gente vai falar sobre a foto no âmbito escolar, né? Como a gente utiliza a fotografia na sala de aula. E aí eu coloquei aqui, por que utilizar o recurso visual, né? Então, a gente primeiro tem que pensar por quê, né? Por que isso seria útil para os nossos alunos? Então, eu coloquei que eu acredito, de fato, né, que o recurso visual, ele torna o conhecimento mais significativo. Por quê? Porque quando você passa um texto enorme na lousa, na verdade eu odeio esse negócio de passar enorme na lousa. Eu acho que isso não agrega nada, absolutamente nada. E mais vale 20 minutos bem explicado e relacionando com conhecimentos prévios do aluno, vale muito mais, na minha humilde opinião, do que 1 hora inteira de texto na lousa. Eles vão até copiar, mas se você perguntar uma palavra do que estava escrito, eles não vão lembrar daquilo. Então, eu acredito que justamente nisso, o visual, você demonstrando, a gente consegue gravar melhor aquilo, né? A gente faz relação. E justamente como eu acabei de citar, a partir do conhecimento prévio do aluno. Por exemplo, não dá pra gente ensinar, quando a gente começa a ensinar, por exemplo, alguma coisa, contexto lá da Europa, eles não têm noção disso. Se eu falar para vocês aqui acerca de um assunto, mesmo que não tenha um conhecimento específico sobre, por exemplo, sei lá o começo da Mesopotâmia, né, não sei os professores aqui específicos, né, da área, vocês têm uma noção que seja, né, do que aconteceu, como é que foi, eles não têm. Então, eu acredito que é muito difícil fazer eles aprenderem sem ter absolutamente nenhuma relação. Eu acho que eu realmente acredito que a gente tem que fazer uma relação, né, partindo do local, do conhecido, para que eles possam entender. E aí o estímulo visual, nesse sentido, né, sonoro, inclusive, garante uma educação lúdica, onde é possível que o aluno memorize mais naturalmente o conteúdo aprendido. Aqui, eu vou até contar uma experiência pessoal rapidinho, que esses dias eu fui, né, tô tirando a carta agora, né, meio tarde, mas antes tarde que nunca. E aí eu fui fazer o psicotécnico, inclusive eu tenho atestado agora de não louca, porque eu passei. E aí eles colocaram uma plaquinha, assim, com vários desenhos. Tinha 40 desenhos, assim, aleatório, desde um patinho até, sei lá, um foguete. E eu falei, meu Deus, eu que sou filha do Alzheimer, como é que eu vou lembrar disso tudo, né? Tinha que anotar. E aí eu fui fazendo justamente esse trabalho de relação. Aí tinha, no canto, tinha elementos, né, de praia. Eu lembrei da minha sogra, né, que tá morando na praia, aí consigo fazer uma relação. Aí tinha um acampamento, lembrei do meu cunhado que gosta muito de fazer trilha. Então eu fui selecionando pessoas, assim, para que eu conseguisse memorizar tudo. De fato, eu consegui memorizar 32, porque eu fui fazendo esse trabalho de
relação, que eu acredito de fato que funciona e é muito importante. E, por último, né, aqui, a fotografia, ela é muito interessante porque dá para usar de maneira interdisciplinar, né, lógico, utilizando aí as habilidades do currículo, mas dá para utilizar, você pode, inclusive, por exemplo, a professora estava falando da questão racial, que é extremamente importante. No Brasil, o racismo, ele está estruturado. Eu sempre falo isso para os meus alunos, que perceba, você vai, por exemplo, né, num restaurante assim, onde o poder aquisitivo daqueles que ali estão é bastante, né, elevado, você pode perceber que as pessoas que estão comendo, na maioria, são brancas. Outro exemplo é você perceber escola, colégio particular. No mínimo, 90% são brancos. Então, assim, tem pessoas que não percebem ou que, de fato, acreditam que isso não é real, mas porque não é uma coincidência. Isso é herança de como os negros foram tratados, né, excluídos no final quando foi abolida a escravidão, né? Eles não foram inseridos na sociedade, eles ficaram à margem. Então, até isso a gente consegue utilizar de fotografia, de pinturas também, né? Não fica só ali na fotografia. Deixa eu passar para o próximo aqui. Estou com uma alergia na garganta por conta de cândida, né? Que mãe trabalha pra caramba, então estou meio ruim da garganta. E aí eu coloquei aqui uma coisa que eu acho bastante interessante, que a gente tem que atentar. A gente que é professor de específica, a gente não gosta muito desse negócio pedagógico, mas é necessário. Porque se a gente não souber como o aluno aprende, como é que a gente ensina? Não tem, a gente tem que ter pelo menos uma noção. São vários os pensadores, né? Tem Piaget, tem Vygotsky, tem tantos outros, mas eu gosto bastante do Vygotsky porque ele diz essa questão da mediação. Então ele coloca o professor como mediador, né? Utilizando da interação para que o aluno consiga fazer a internalização deste conteúdo. Tem gente que tem uma visão errada assim, acerca da teoria de Vygotsky, que acredita que ele diz que tem que ser tudo interação, 100% do tempo interação, e na verdade não. A teoria dele diz o seguinte, que a gente tem que ser mediador, problematizar para o aluno, né, o tema, interagir com ele, deixar que ele interaja entre os outros colegas, porém, o exercício final de internalização tem que ser feito de maneira individual, porque senão ele não vai conseguir assimilar isso. Então, eu gosto bastante dessa teoria do Vygotsky. Eu não vou ler, gente, eu só coloquei assim, a título de embasamento, né, que eu acredito que seja bastante necessário, mas não vou ler tudo. Quem quiser depois eu posso até enviar o PowerPoint. E aí tem aqui, né, a interação, internalização, a mediação, que seria conceitos, que eu acabei de dizer, não vou ler. Então, vamos para o mais legal agora. Acabou o pedagógico. Análise de fotos em sala de aula. Então, eu coloquei aqui uma coisa, né, que o Marco, a gente fez eu vou contar, né, a gente fez uma reuniãozinha teste ontem, que eu também estava bastante nervosa, e, enfim, a gente conversou bastante e eu consegui chegar nesse fim aqui. Então, a fotografia, ela deve estar sempre situada, né, no tempo e espaço. A gente tem que colocar sempre de onde tirou, né, a coisa que a professora falou, de fato, muito importante, referência. Os alunos não têm essa noção de referência. Eu já recebi trabalho que veio com aqueles numerinhos, assim, que tem no Wikipedia. Gente, pelo menos tira isso para fazer de conta, né? Mas nem isso. Então, tem que estar sempre situada, né, o ano, o local, de onde foi tirado. Uma coisa mega importante, que eu acho muito importante, é a intencionalidade contida no contexto fotográfico. Porque, justamente, foi o que a gente estava conversando ontem, eu e o Marco, por exemplo, antigamente, né, queria-se fazer um retrato, vamos dizer assim, ia lá um pintor e pintava. A foto, ela foi imaginada
como se fosse um recorte real do tempo, né? Como se fosse... Foi utilizada, inclusive, durante muitos anos, como registro documental impossível de ser, né, contestado, justamente por acreditarem que aquilo seria um recorte real. Só que a gente, né, principalmente, né, nós da área de humanas, a gente sabe que tudo existe intenção. É impossível não ter intenção. Sempre tem a intenção. Por mais que a gente procure ser neutro, nós aqui temos as nossas ideologias e tudo mais. Claro que a gente possui um conhecimento que é necessário a gente ter o respeito, que é necessário que a gente sabe que tem que existir os contrários. Nada é feito só de uma ideologia, é necessário que exista várias, né, cartilhas, vamos dizer assim, como diz meu pai, para que a gente possa construir de fato alguma coisa. Eu sempre escuto, tem gente que fala, tem que acabar com a direita, não sei o quê, tem que acabar com a esquerda, não tem que acabar com nada. O que tem que acabar é essa ignorância que as pessoas têm de não conseguir conversar, de não conseguir dialogar. Porque enquanto o mundo foi construído a partir de prós e contras, né? Não existe construção sem, né, síntese e antítese, não existe fora disso. Então é necessário que exista essas ideologias, mas a gente tem que ter noção de que tudo existe intencionalidade, existe o tempo que ela está inserida, existe o contexto que ela está inserida, e tudo isso acarreta, né, em mudanças. Depois a gente vai conversar disso também. Então, seguindo aqui, com o baile, a gente pode fazer análise de questões no intuito de comparar o momento presente com o passado. Por exemplo, a questão da fake news. Hoje em dia, a gente pode observar esse fenômeno que está acontecendo já faz anos, mas de 2, 3 anos para cá o negócio desandou um monstro e a gente percebe o quanto existe e, pior, o quanto as pessoas acreditam, né? Então, existem pessoas que vão aí fazendo, escrevem coisas absurdas, né? Postam na rede, e isso acaba tomando uma proporção e as pessoas de fato acreditam, e aí depois, quando vai ver, já é tarde demais, né? A gente pode ver, inclusive, eu já vi recortes de jornais que pessoas morreram por conta disso, né? Contaram uma historinha lá com a foto da pessoa, posta lá no Facebook, vem a pessoa, matam a pessoa por não acreditar naquilo. Então é necessário a gente perceber, a gente pegar e ensinar os nossos alunos que nem sempre, na verdade, inclusive na maioria das vezes, acaba existindo ali uma mudança. Inclusive a questão do Photoshop. Hoje em dia a gente percebe o quanto muda, né? Quantas pessoas conseguem mexer nas fotos muito fácil. Na verdade não começou hoje, a gente vai falar disso depois também. E essa análise interna e externa, que o Marco também falou comigo disso ontem, né? Que existe a análise interna da foto, né? Que você analisa o que de fato tem ali. Você está olhando uma paisagem, ali tem uma casa, ali tem pessoas sentadas na varanda. E a análise externa, o que aquilo está dizendo, de repente, qual é o contexto que aquilo está inserido. E ali na apresentação da professora, a Raíssa, inclusive, ela disse uma coisa que de fato é muito importante, a interpretação. E a foto, ela também exige essa interpretação, né? Seria uma interpretação de mundo, que eu acredito que é mais fácil a gente... mais fácil não, mas assim, eu acho que seria mais atrativo para o aluno a gente ensinar essa interpretação a partir de fotos, para que eles consigam interpretar textos. Porque uma coisa que infelizmente é real, que os nossos alunos não leem, né? Então, eu comecei a perceber isso porque eu tive que me adequar à linguagem dos meus alunos, para que eles pudessem me entender, para que eu me fizesse entender. Porque aqui entre nós, a gente conversa, a gente utiliza de uma linguagem culta e tudo mais, mas se a gente for dar uma aula assim,
eles não vão entender. Então a gente tem que proporcionar para eles recursos que eles consigam absorver melhor, para que um dia eles consigam evoluindo, porque ninguém aqui começou desde sempre saber, né? Justamente como a professora colocou ali que ela está melhorando, estamos todos. Ninguém, a verdade absoluta não existe, ninguém não existe, nós estamos todos em constante evolução. Ignorante aquele que acredita que sabe tudo, né? Isso não existe, a gente tem sempre o que aprender com o outro, por mais que o outro não tenha, de repente, uma formação, não sei o quê, pode ter certeza que a gente sempre tem alguma coisa para aprender, isso é inquestionável. Então, tem aqui a questão de imagens icônicas, né? A professora estava falando disso, inclusive, da questão do estranhamento, né? Então, ontem a gente estava conversando com o Marco, ele falou a respeito da imagem de Jesus Cristo, né? E aí tinha o Jesus Cristo bizantino. Então, assim, as pessoas ficam, né? Esses dias eu vi a imagem do que seria mais próximo da imagem de Jesus Cristo. De fato, né, a galera não gosta muito. Por quê? Porque colocaram lá a imagem de Jesus Cristo loiro, do olho azul, extremamente branco. Isso não existe. Isso não existe. Né? Não. Então, é muito necessário que a gente demonstre isso para os nossos alunos, que existem as imagens icônicas, porém, a gente tem que fazer esse trabalho de estranhamento, né? A galerinha aí da sociologia sabe disso. E desnaturalização do olhar, porque a gente sabe que existem construções feitas acerca de personagens e agentes, né? Por exemplo, aquele quadro pintado do grito da independência lá, né? Aquilo, gente, a gente sabe, a gente tá careca de saber que aquilo foi extremamente montado, que nunca existiu daquela maneira, né? Aquilo nunca existiu. Existem tantos outros que a gente pode citar que a gente sabe que é montado, né? A gente tem que saber que não tem nada natural nesse mundo da gente. A maioria das coisas é tudo culturalmente construído. E justamente eu procuro fazer isso para os meus alunos, problematiza tudo, problematiza um copo de café com leite, mas problematiza, para que você possa desconstruir aquilo e perceber de fato como é que é. Será que é? Né? Esse tal do filosofia, será que é? Isso é muito legal, eu adoro filosofia por conta disso. Porque a gente fica nesse será? E é necessário será, porque é a partir do será que a gente constrói alguma coisa. Se você fica, né, voltando lá, o conhecimento absoluto, eu sou tudo, eu sou pica, você não vai construir nada, né? Sinto muito, mas é isso. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Se alguém quiser falar alguma coisa, me interrompa, porque eu não tô vendo aqui o Teams, eu tô vendo só os meus slides. Ô, Rayana, aproveitar a parada sua aí, que eu estava já pensando realmente nisso, que é o seguinte, tem uma colocação aqui que veio do YouTube, e depois tem umas aqui do chat também que eu vou ler para você. Por favor. Me interrompam, interajam. Vamos então, beleza, é isso mesmo, valeu. Então, a professora Rosa Valéria falou o seguinte, ó, ela está falando sobre a questão da memória e de prédios públicos, né? Então, ela escreveu, inclusive dos órgãos públicos, reforçam demolir prédios antigos e não restaurar, sem aliar o antigo e o novo. E o povo acredita que está certo. Temos isso em nossas cidades, né? Então, ela criticando, né, com razão, os órgãos públicos que não fazem esse trabalho de restauro, né, e não se preocupam com isso, né? E o professor Edson Moreira concordou com ela, falou que é tema importante, necessário e pertinente para o momento, tá? Agora, aqui no chat, a Helena escreveu, né? No filme Alto da Compadecida, Jesus Cristo era negro. Isso, achava bem legal essa interpretação de Jesus Cristo, adoro, acho que é a que eu mais gosto até hoje. Tá, e ela colocou, o mestre Ariano Suassuna instiga a opinião do público, né? Aí a Raíssa colocou, me super identifico com essa questão de se apropriar da fala do aluno.
Na verdade, eu me apropriei tanto que a grande dificuldade que eu tenho é falar de forma culta. Porque no meu dia a dia é só gíria, mano, tá ligado? Eu tenho esse problema também, Raíssa. Eu vejo os meus alunos na rua, eu dou um grito assim, e aí, Joe? E eles adoram, e aí, assim, às vezes eu dou umas escapadas, assim, né? Mas é necessário, porque eu digo uma coisa sempre, que a inteligência do ser humano não se resume ao que ele consegue aprender. Porque, de fato, o ser humano é um bicho muito extraordinário, né? E a gente consegue aprender muito, e rápido, inclusive, né? A gente é uma praga. E a gente aprende muito rápido, a gente se adapta à mudança muito rápido. Então, eu acredito que a inteligência, na minha opinião, a inteligência do ser humano não é o quanto ele consegue aprender e absorver, porque a gente consegue absorver muito, é o quanto a gente consegue passar, é o quanto a gente consegue traduzir para a linguagem das pessoas. Se você pode ter todo um arcabouço teórico, embasamento, 1 milhão de livros na sua estante, porém, se você não consegue traduzir isso de uma maneira que qualquer pessoa, mesmo que não saiba ler, que não tenha nenhum conhecimento acerca de nada, se você não consegue traduzir isso, pega tudo que você leu, rasa, taca fogo, que não vale nada. É a minha opinião. Porque, gente, a gente está na área da educação. Se a gente não consegue traduzir isso para o aluno, do que adianta a gente estudar? Peço desculpas se alguém se sentiu ofendido com isso que eu disse, mas é o que eu acredito. Eu acho que a gente tem que procurar, assim como o Darwin, né? A gente tem que se adaptar às mudanças, não é o mais forte, é aquele que se adapta às mudanças, né? Então a gente, quem mais do que o professor, para se adaptar à mudança, né? Acho que se jogar a gente no meio do nada, a gente se vira ainda e consegue fazer um negocinho lá com não sei o que e dar aula ainda, né? Porque depois de tudo isso que a gente passou na quarentena, a gente merecia o prêmio Nobel, né? Ainda mais no Brasil, porque tá osso e não tá fácil para ninguém, e a gente tem se colocado assim no limite da exaustão e a gente ainda tá aqui, né? Então a gente, na verdade, merece muito, muito todo reconhecimento. Teve um comentário de um professor que agora eu não me lembro, porque eu sou muito filha do Alzheimer, mas enfim, os comentários eu adorei, é isso mesmo. Voltando aqui, gente, inclusive, justamente, por favor, me interrompa. Não precisa levantar a mão, é só interromper. Eu quero que vocês... eu falei com o Marco ontem. Pode falar. Eu tô te interrompendo porque você pediu, tá? Por favor, interrompa. É a Raíssa aqui. Sim. Sua colega aqui. Então, eu tenho uma fala muito informal, né? De novo, voltando para esse negócio da fala... Eu tenho uma fala muito informal, eu uso muita gíria, eu aprendo muitas gírias novas, né? Agora tá na época do chavoso, né? Nossa, a primeira vez que eu escutei isso, eu falei, gente, que é isso? Na minha época, chavoso parece chave de cadeia. Tu é chavosa. Eu falei assim, nossa, chave de cadeia? Ele falou, não, professor, isso é a mesma coisa. Então, mas... e eu uso muita gíria em sala de aula, quando eu tô com eles. Mas eu também uso, eu acho que é aquilo que você falou, né, de não excluir nada, e sim somar, né? Ao mesmo tempo, eu também uso palavras, né, que às vezes são necessárias, né, e que são termos cultos, né, e eles falam assim, ai, professora, por que você está usando essa palavra? Por que você não fala de uma forma mais simples? Porque eu acho que as duas coisas são válidas, né? Sim. Ao mesmo tempo que você tem que se adaptar ao vocabulário deles para que eles compreendam, eles também precisam adquirir vocabulário. Exatamente, justamente eu faço essa relação. O que eu acredito de partir do conhecimento do aluno é isso, você fala um Joe e aí você depois utiliza um sinônimo, inclusive, uma didática, um recurso assim, que você vai assimilando e eles, sem perceber, eles conseguem depois associar as palavras. Então, eu faço muito isso. Eu utilizo do linguajar deles e, na mesma sequência, assim, eu coloco uma palavra diferente para eles conhecerem, que faz o sinônimo ali. E isso é muito interessante. Isso, de fato, para mim, eu acho que a maior inteligência que a gente tem é essa, saber traduzir para o nosso aluno de uma maneira que ele entenda. De fato, inclusive, abrindo uma brechinha aqui, teve uma aula, né, do meu querido amigo, colega, camarada Renan,
E eu fiquei assim, falei, nossa, não, cara, porque ele começou a contar para os alunos, ele chegou assim bem rapidinho aqui, né, porque não dá para... Ele contou em detalhes, gente, manda mensagem lá que ele conta para vocês em detalhes, é bem legal. E aí, ele começou com a lousa vazia, né, e dizendo que eram para eles imaginarem como que se de repente eles chegassem na casa, né, na hora do almoço, depois da escola, e eles começassem a ver no celular, na internet, televisão, que estava chegando extraterrestres, que foi visto, não sei o que, negócio do céu. E aí que, de fato, nos próximos dias, eles observassem que chegaram mesmo extraterrestres, não sei o que. E aí ele fala, e aí, como é que vocês acham que eles seriam? E aí todo mundo dá opinião, e eles eram fofinhos. Aí ele fala que não é para ser igual lá o da Disney, né? Que tinha que ser diferente. E aí, que tem, para vocês perceberem, só abrindo um parênteses, como a gente grava as coisas quando o negócio é lúdico. Por isso que eu estou trazendo esse exemplo da aula do Renan aqui. E aí, ele justamente começa a falar, e os alunos adoram, e dão opinião, e não sei o quê. E aí no final ele fala, então, e aí essa coisinha fofinha e bonitinha chega com um presentinho e tchum. E aí depois, passa um tempo, eles escravizam todo mundo e dizimam a população. Fim. Aí eu falei, gente, o que é isso? Cadê a direção dessa escola? Mas aí é muito legal, porque os alunos começam a interagir. Nossa, professor, o que é isso? Que história horrível! E aí ele diz, e se eu falar que isso já aconteceu? E aí a aula começa a ficar séria e ele começa a discorrer acerca do descobrimento do Brasil, né? Que de fato foi isso, acontece até hoje, a população indígena, ela está sendo dizimada e tem gente que concorda, que acredita que eles de fato têm que ser inseridos, eles não têm que ser inseridos em absolutamente nada, eles têm a cultura deles, a gente que devia respeitar, infelizmente isso acontece. Rayana, sim? Eu vou ler algumas questões aqui do chat, sim, né? Da Raquel, é apenas um comentário, né, que no início, agora que eu vi no começo da reunião, ela bateu uma foto, essa foto ela bateu às 5 da matina, ela escreveu, bom dia, 5 da matina é muito bonito, vou acordar mais vezes para gravar o surgimento, né, o surgimento do sol. Então, assim, eu achei interessante que você está falando sobre fotografia e a Raquel bateu uma foto e mostrou pra gente aqui, né, eu achei legal, tá? Aí... deixa eu achar aqui. O Linaldo, ele colocou parabéns à professora Daniela por denunciar o racismo presente entre nós educadores. Continue firme na luta contra o preconceito. Se falamos em respeito e tolerância em sala de aula, temos que dar o exemplo, né? Foi a observação dele. Eu vou lendo aqui, se quiser ir anotando alguma coisa aí, você fica à vontade. Aí a Thalita colocou, sala de aula também é lugar de desconstrução cultural. Precisamos trabalhar em cima de estereótipos em oposição ao conservadorismo racial de classe e de gênero. Exatamente. Eu acho que quando ela está falando precisamos trabalhar em cima de estereótipos, eu acho que ela está dizendo, né, precisamos questionar, né, e debater como são feitos esses estereótipos, né, para condenar esses estereótipos, né? Depois, a Dinara colocou parabéns à professora Daniela pelo depoimento, que demonstrou claramente o quanto o tema e a formação ser pertinente em nosso próprio meio e em nossa sociedade, tá? A Vanessa também escreveu, né? É um pouco longa, eu vou ler, tá? Sim. O racismo está internalizado em diversos lugares. Dia 20, uma amiga minha de Divinópolis foi tirar seu documento de identificação e saiu de lá arrasada. Ela é negra, tem um cabelo bem estruturado e volumoso, e tanto o fotógrafo quanto o funcionário do local mandou ela abaixar o cabelo por um suposto enquadramento. Fez isso igualmente com uma menina de 5 anos. Nossa. Ela tentou fazer o possível até prender o cabelo para cima. Ao que o fotógrafo lançou a imagem dela no computador e com um programa de edição deixou ela praticamente sem cabelo nenhum. Ela pediu para o fotógrafo apagar a foto dela e ao fazer isso olhando a galeria, né, que eu acho que dialoga com coisas que você já comentou, né? Isso. Marco, pode falar sobre essa questão do racismo? Tá, só deixa eu terminar de ler aqui o chat, eu já passo para você. Aí,
Um outro comentário: os alunos do ensino médio têm mais dúvidas em pesquisar do que a do fundamental. Uma professora colocou, a Daniela colocou isso, tá? E aí o Linaldo também colocou: concordo, a polarização esquerda-direita não proporciona diálogos produtivos, apenas impede o avanço de pautas que favorecem a sociedade. Tá? Absolutamente. Então, são várias coisas, né? Aí você vê o que você quer comentar, não dá para comentar, não dá tempo de comentar tudo. Para eu poder terminar, e depois a gente comenta, eu anotei aqui, belezinha? Beleza. Só, gente, o comentário da professora, só esse eu vou comentar agora, porque é impossível de não comentar. Eu fico horrorizada com essas coisas assim, com questão de cabelo. Se fosse comigo, eu ia erguer mais para cima ainda, assim, ó. E, inclusive, eu chamaria a polícia, eu faria um boletim de ocorrência. São coisas que a gente tem que aprender que não dá para passar pano. Não dá. A gente tem que, naquele mesmo minuto, falar: não, isso é um absurdo. As pessoas não podem mais deixar que isso aconteça. Porque, infelizmente, já foi muitos anos, gente, disso. O Brasil tem 500 anos, 520, de 388 de escravidão. Quem fala que não existe racismo no Brasil merece apanhar de cinta, porque é ridículo falar que não tem racismo no Brasil. Mas, continuando aqui... Rayana, oi? Quer colocar... É rapidinho, tá? Desculpa te interromper, mas é rapidinho. Essa questão do relato da professora da foto e da professora Daniela, que contou também a história dela, né? É horrível. Eu já tive que brigar. Olha, eu briguei, interrompi uma reunião de conselho, era conselho, sabe, que fica fechando nota, não sei o quê. Sim. E a professora falou assim: é aquela aluna moreninha. Gente, na hora já me subiu o sangue. Eu falei que a moreninha não. Você toma cuidado com o jeito que você se refere, né? Exatamente. Então, já briguei em sala de professores por causa de comentário homofóbico. Então, é horrível, né? Porque os próprios educadores são cheios de preconceito. Mas sabe uma coisa que a gente tem que procurar entender? Que, justamente, é o que eu falo, eu problematizo demais as coisas, né? Coitado do meu marido, mas eu problematizo muito mesmo, tudo, absolutamente tudo. A gente tem que começar a analisar que, por exemplo, as pessoas que fazem esse tipo de coisa, ninguém nasce racista, ninguém nasce homofóbico, é tudo construção da nossa sociedade, é tudo construído. Por trás daquela pessoa que é extremamente racista, existe um contexto ali inserido. A gente, nós educadores, a gente não tem só que... a gente tem que observar essas coisas justamente para que a gente consiga transformar. Eu realmente acredito que nós somos capazes de transformar através da educação. A educação é o único caminho para que a gente consiga construir uma sociedade melhor em todos os sentidos. Porque, assim, nós somos fruto das gerações passadas, das suas construções, das suas ideologias. A gente tem que, graças a Deus, já começou a mudar, né? Não vou falar graças a Deus, porque existem ateus, nós estamos no ambiente acadêmico, então retiro, graças a Deus. Ainda bem que a sociedade conseguiu melhorar e evoluir, e a gente percebe que evoluíram de fato. Hoje em dia, a gente está longe de estar bom, tá anos-luz, mas assim, estamos caminhandinho, né? A gente está caminhandinho, e isso é bom. E aí, justamente o que eu queria colocar é que, mais do que julgar o outro, a gente tem que fazer esse trabalho de tentar, eu não estou, por favor, Raíssa, eu não estou sendo contrário ao que você disse, eu concordo. Eu estou colocando a minha fala a partir disso. A gente tem que procurar melhorar a gente, que a gente é muito problemático também. Eu acho que não existe uma pessoa, eu me desconstruo todos os dias. Essa questão do feminismo, que eu acho tão importante. Quantas vezes eu estar na rua e ver, de repente, uma moça com uma saia extremamente curta e falar: nossa, pra que isso? E aí, na mesma hora, eu penso comigo: por quê? Porque ela quer, porque ela é dela, se ela quiser colocar curta, ela põe. Eu penso: nossa, Raina, que horror. Então, assim, a gente tem que fazer esse trabalho de desconstrução de nós mesmos,
para que a gente consiga ajudar o próximo. Porque o ser humano não é capaz de melhorar assim, gente. É capaz. Eu posso estar sendo aqui ingênua demais, sei lá, mas eu realmente acredito ainda que a gente não... O que está aqui, de repente, está até perdido já. Mas a gente pode, através da educação, no âmbito geral, quando eu falo educação, é educação top. Não no sentido de... a gente mesmo, a gente como professor, a gente procurar... ensinar os nossos alunos a terem esse pensamento crítico, a problematizar as coisas, a desconstruir. Rayane, sim? Desculpa te interromper. Não só para dizer que o nosso tempo está meio acabando, né? E aí, assim, e se você puder dar uma finalizada, uma arrematada rápida, fazendo um favor, se quiser ir direto para as fotos. Ó, gente, então aqui rapidinho, eu trouxe na prática, analisando recortes. Então, a gente pode colocar para os alunos como analisar, né? E aí aqui eu trouxe uma foto de uma família muito conhecida aqui na nossa cidade. Eles eram muito influentes politicamente, é uma família de origem portuguesa. É a família São Pedro. Foram conhecidos aqui em Porangaba como Inácios, chamavam os Inácios, porque na verdade era Inácio, né? São Pedro. E essa foto é de 1900, aqui em Porangaba, quando eles chegaram, né, com a família e tudo mais. A gente pode perceber nas imagens, demonstrando para os alunos, como que a gente analisa, né? Então, a gente pode analisar a roupa, né? A questão da filha solteira sempre se vestir de roupa clara para demonstrar pureza. A gente analisa todo um contexto, né? As crianças todas muito bem comportadas, todas eram miniatura de adultos, na verdade, né? Não eram crianças. Esse filho que está no meio, ele era padre, por isso que ele pode, né, ficar ali junto, sentado com o patriarca, né, a matriarca da família. Então, são coisas, gente, que a gente consegue analisar assim infinitamente. Inclusive, uma coisa que eu quero colocar rapidinho aqui, é que a gente pode analisar isso, assim, transformando numa sequência didática. Tem várias ideias infinitas, mas, assim, uma bem legal, a gente pode pegar, por exemplo, essa questão, por exemplo, do feminismo, uma questão que eu gosto muito. Pegar, por exemplo, como eu peguei aqui, foto, né, de moças aqui de Porangaba, essa foto é de 1925. E a gente vai colocando, fazendo uma linha do tempo, colocando fotos de mulheres ao longo do tempo histórico. E a gente pode analisar o contexto inserido naquela foto. Por exemplo, roupa, o papel da mulher, como é que ela se vestia, como é que ela se portava. Porque a gente consegue observar até na expressão das mulheres que elas são, né, mais excluídas, assim, vamos dizer, né? Que até na expressão elas não têm, assim, uma expressão, né, feliz, não que elas não fossem felizes, né? Mas demonstra todo o contexto em que elas estavam inseridas. Passando aqui, gente, rapidinho, que isso aqui é um negócio bem legal. A questão de fotografia é sinônimo de fato real? Não. Isso a gente tem que demonstrar para os nossos alunos. Eu peguei essa foto aqui do Bush Filho na Casa Branca em 2004. Essa foto, ela foi postada no site lá da Casa Branca na época da guerra. Eles estavam em tempos de guerra, lá na guerra contra o Iraque, né, que estava começando. E aí, o que acontece? Foi observado que vários rostos de soldados eram iguais. E aí, eles foram extremamente criticados porque a foto foi mexida, para dizer que tinha muitos soldados lá no fundo. E aí, a Casa Branca tirou a foto e pediu perdão. Essa outra foto, ela é icônica, ela existe, assim, demasiadamente divulgada. É uma foto que foi tirada, né, na luta de Iwo Jima, em 23 de fevereiro de 1945, por Joe Rosenthal, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, no Monte Suribay. E essa foto, ela rodou o mundo, ela rendeu 26 milhões de dinheiro de campanha para os Estados Unidos para a guerra. Só que, na verdade, essa foto é uma farsa. Existe a foto verdadeira, que eu não coloquei aqui, mas vocês podem pesquisar lá. Ela foi tirada antes, né, quando de fato eles ergueram uma bandeira, só que era uma foto comum. Aí chegou o fotógrafo, falou, não, galera, tá tudo errado, vamos fazer um negócio legal, vai ficar legal pra caramba. E aí eles montaram essa foto. É uma montagem para trazer
né, maior impacto, assim, né, como se fosse de fato, como se fosse não, é uma propaganda. Só que acontece que existem pessoas que de fato acreditam, né, a foto tem até um monumento nos Estados Unidos com relação a isso. E essa foto aqui, que também é uma montagem grotesca do alto do Reich de Berlim. O fotógrafo tirou em 2 de maio de 45. Na verdade, essa foto, ela foi tirada muito antes. Só que, como o fotógrafo estava com uma máquina bem, né, leiga, ele tirou a foto. Na verdade, o Reich de Berlim, só para situar, foi em 45 eles tiraram essa foto, como, né, para os leigos acreditam que, nossa, tá em cima do Reich, não sei o quê. Só que, na verdade, o Reich ele tinha sido desativado já em 33, então, assim, ele nem era tão importante. Justamente por isso, né, não tinha muito perigo, subiram lá, fizeram um milhão de fotinhos. Só que aí o cara falou, ficou ruim pra caramba, vamos voltar a fazer uma foto legal? Aí voltaram, fizeram. E, inclusive, essa fumaça no fundo não existe. Não tinha mais nada, tinha acabado tudo já. Eles fizeram toda essa montagem, inclusive no braço do soldado, ele estava com 2 relógios, um em cada braço. E eles apagaram para manter a pureza dos soviéticos. Então, gente, a gente tem tudo isso para analisar. Tem uma coisa também importante, né? Correndo aqui pra caramba. Se já acabou, pode falar, Marco. Acabou? Tá acabando. 1 minuto, vai. 1 minuto para você, vai. Tá, vou marcar. Gente, a gente tem que partir, fazer relação. Uma coisa que eu acho muito importante, a gente fazer relação com a história geral, para o aluno se sentir inserido dentro da história. Ele não vai gostar da história se ele não se sente inserido. E aí tem esse contexto aqui, que aconteceu em Porangaba, entre católicos e protestantes. A gente sabe que a problemática de católico e protestante é muito conhecida. Porém, nem todo mundo sabe que em Porangaba, em 1899, teve uma treta monstra, né? Aí, entre católicos, onde 100 e tantos católicos foram em frente ao culto dos presbiterianos, tacando fogo em tudo, não deixando que eles estivessem ali. Isso rendeu um inquérito monstro, onde acabou com os católicos não sendo responsabilizados pelo que eles fizeram, porque apesar de que os católicos ainda tinham influência, não tinham tanta influência. Eu ia falar a respeito dos clãs familiares, que são muito importantes, Mas, enfim, gente, é isso. A gente tem que analisar. A foto, ela traz um recurso muito legal, que no final eu coloquei que não existe uma receita pronta de como ensinar, não existe certo ou errado. Existem os que fazem o melhor que podem e os que se acomodam ao existente. Podemos cometer inúmeros erros durante a árdua caminhada na busca pela construção de uma educação melhor, por conseguinte, um país melhor. Porém, eu realmente acredito que os erros fazem parte dos que não se permitem acomodar. Eu agradeço a todos que prestaram atenção, que me escutaram, eu falo pra caramba. Obrigada, viu, gente? Quem quiser o PowerPoint depois eu envio. Tá joia, Rayane. Valeu. Eu vou ler aqui uma questão do chat da professora Raquel, que ainda ela não falou ainda, então como ela escreveu, eu vou ler, né? Ela está falando sobre a foto que ela tirou, né? Foi um acaso feliz a foto, nem sabia dos temas a quem ia apresentar hoje, sabia apenas que se tratava de expandir o trabalho de se cultivar leitura e escrita. Na parte do caráter histórico da cultura, falo para os alunos repararem nas fotos de diferentes gerações da família, incluindo a deles, as roupas, o ambiente em volta, a formalidade da pose das pessoas nas fotos antigas, para perceberem o quanto a sociedade muda. E é essencial isso que a Rayana falou, mudamos num ritmo muito louco, dinâmico. É algo que nos permite ampliarmos perspectivas, termos mais esperança, né? E aí a Raíssa escreveu aqui, sim, concordo que estamos todos em desconstrução, como eu mesma disse, mas penso que se calar diante de uma situação de racismo é ser conivente e, portanto, ser racista também. Aquela velha história tem 9 pessoas sentadas à mesa. Um nazista senta nessa mesma mesa e ninguém se levanta. Pronto, agora temos 10 nazistas sentados à mesa. Negar que racismo existe no Brasil é ser racista, né? Bom, eu acho que a gente já está indo para os finalmente, aqui acho que o nosso tempo já deu, né?
Meu objetivo, como eu falei no começo, era ter bastante participação dos professores e das professoras, né? Eu acho que a gente conseguiu isso, né? Teve tantas participações, pessoas falando quando no chat, né? Eu sei que a gente sempre gostaria de ficar mais, eu também teria questões para colocar para a Rayana, para a Raíssa, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou, né? Então eu quero agradecer muito às professoras Raíssa e Rayana, obrigado de coração mesmo, tá? Minha câmera está desligada aqui, eu vou até ligar minha câmera aqui, né? Eu agradeço de coração, né, as duas professoras, né? Já tivemos vários outros professores e professoras anteriores, né? No início a pessoa fica meio, tô meio receosa, meio nervosa, mas depois tira de letra, né? E então foi muito bacana, muito legal o nosso ATPC, ele fica gravado, depois a gente pode assistir. Então é isso, pessoal. Um abraço, um beijo para todo mundo. Até a próxima, valeu. Obrigada, agradeço a todo mundo. Valeu, gente. Valeu, Raíssa. Bom dia para todo mundo. Valeu, gente. Obrigada. Queria ficar aqui até meio-dia. Bom dia a todo mundo. Valeu.